Boa noite a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez para comandar esse encontro com os pacientes com doenças raras do projeto Respirar. Para quem não sabe, essa é uma iniciativa que já acontece há 4 anos aqui na Casa Hunter e é exclusivamente dedicada às doenças raras respiratórias. Informação importante é que sempre vale lembrar é que o mês de setembro abriga o Dia Mundial do Pulmão, no dia 25 de setembro, data que tem por objetivo conscientizar a todos da necessidade de estarmos atentos a este órgão fundamental para as nossas vidas. Mas antes de iniciarmos nossas atividades, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Bayer, Philips e Vertex, que tornaram possível essa iniciativa. Agradecemos ainda também o apoio da ASBAG, Associação Brasileira de Asma Grave, Raíssa aqui, da Febra Raras, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Hoje nós temos mais de 65 associados em todo o Brasil, e da Casa dos Raros. O nosso objetivo hoje é oferecer um espaço de troca de experiências e informações com a nossa razão de existir, isto é, os pacientes com as doenças raras e seus cuidadores. Mas antes de avançarmos com essa conversa, eu gostaria de apresentar nossos convidados de hoje, mas vou fazer uma audiodescrição. Autodescrição. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Massari, sou radialista, de formação, responsável pela área de comunicação e marketing e eventos da Casa Hunter, mas eu acho que o meu papel é muito mais importante. Eu sou a mãe do Gabriel que tem fibrose cística. Eu tenho 1,68 m, acho que agora eu devo estar com 1,67 m, porque a idade avançou, então eu diminui um pouquinho. Sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos difícil definir, mas eles são castanhos, claros, longos, mas assim, ele é pintado de azul. Realmente, ele é pintado de azul. Eu uso óculos e, por incrível que pareça, depois de 55 anos, faço academia, então hoje eu vou me definir como sarada, quase, hein? Bom, ao meu lado estão a Júlia Calcidone Albuquerque, publicitária, paciente, agora vai, com granulomatose eosinofílica com poliangeite, doença conhecida como JEPA. Tem 20 anos, está em tratamento desde os 14 anos. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Leonardo Rodolfo Napeloso, analista de sistema, 36 anos, fibrose cística, um amigo antigo e muito querido da Casa Hunter. Ele é muito querido aqui. Raíssa Cipriano, nossa, uma companheira de jornada aqui, cofundadora e presidente da ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave, mãe da Giovana, esse é o grande feito, ela é mãe de três filhinhos, né? Mas a Giovana, de 10 anos, que é paciente de asma grave. E para concluir, a gente tem a Priscila aqui Barbosa, vou falar pelo ano também, 41 anos, administradora de empresa, com diagnóstico de hipertensão pulmonar idiopática. Sejam muito bem-vindos aqui comigo, muito bem-vindos. Obrigada. Nessa Obrigada. conversa hoje, vai girar em torno de palavras-chave que a gente usa muito aqui na Casa Hunter e nesse nosso mundo de doenças raras, né? E que a gente usa muito na vida dos pacientes e cuidadores: diagnóstico, manejo e acesso. Mas antes de iniciar esse primeiro bloco de conversa, eu quero aproveitar para fazer uma breve apresentação de cada doença desse grupo, tá? Parece algo que talvez não tenha tanta importância, mas ajuda muito a aumentar o nosso conhecimento e divulgar as doenças raras pulmonares. Bom, vamos lá. Você já ouviu falar de JEPA? Vamos lá, granulomatose eosinofílica com poliangeite. Ela é uma doença muito rara que causa inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite, é isso? Como os vasos estão por todo o corpo, essa doença pode afetar praticamente qualquer órgão, como os pulmões, os seios da face e os nervos. Uma característica que diferencia a JEPA dos outros tipos de vasculite é que os pacientes também apresentam asma. Tá certo, Júlia? Para começar, com você, Júlia, como foi que você chegou a esse diagnóstico de JEPA? E qual a lembrança que você pode trazer desse momento para a gente? Bom, foi um longo caminho até conseguirmos chegar nesse diagnóstico, porque eu acabava passando de médico em médico, eles me reviravam, faziam todo tipo de exame e não conseguiam chegar em uma conclusão.
Então, eu acabei nisso fazendo uma biópsia de pulmão, eu fiz uma biópsia do nervo sural, eu passava dias internada, porque eu continuava ficando doente e não sabiam que antibiótico eles me davam, o que eles faziam. Então, foi um longo processo até a gente conhecer a minha médica, que é até hoje, e ela, em uma consulta, conseguiu chegar no diagnóstico. Eu já tinha exame de tudo, já tinha feito absolutamente tudo, então foi bem mais fácil para ela conseguir chegar até esse momento. E a minha lembrança, eu acho que é o que vem na minha mente quando eu revivo esses momentos, é confuso. Eu me sinto muito confusa, porque ao mesmo tempo que você escutava eles dando certeza sobre uma coisa, era mais uma suposição. Então, era algo muito confuso e a gente ficava muito perdido. O que que é isso? O que que isso vai fazer? Eu vou ter uma vida normal? Então, assim, foram esses os momentos que mais me marcaram. Eu imagino, Júlia, quantos anos demorou para o seu diagnóstico? Olha, eu fico doente desde bebê. E era uma coisa que foi ficando cada vez mais constante. Nesse período final, assim, eu ficava, a cada 15 dias eu tomava antibiótico. E era sempre os mesmos sintomas. Eu tinha febre, a garganta bem inflamada e só. Às vezes eu tinha tosse, mas era mais raro. Então, a garganta inflamava, eu tomei um antibiótico, daqui sete, parou o antibiótico no sétimo dia. No nono, já estava inflamada. Então, assim, era um processo muito constante. Aí começou a ficar bem pior. Eu tinha febres muito altas e não melhoravam. Eu comecei a ter crises de asma. Então foi aumentando com o tempo. Eu acredito que tenha sido assim 6 anos nesse processo mais intenso. É mais ou menos isso. A gente tem pesquisas que falam que para o primeiro diagnóstico de doenças raras é assim, não menos de 5 anos, né, Raíssa? Não menos. E são doenças evolutivas, então o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Obrigada, Júlia. Léo, fibrose cística, mais conhecida como FC, também conhecida como beijo do suor salgado. Você beija uma criança, mas ela é muito salgada, mas é muito salgada. A FC afeta as células que produzem o muco, suor e sucos digestivos. Isso faz com que esses fluidos se tornem espessos e pegajosos. O muco é muito pegajoso. Os sintomas variam e podem incluir tosse, infecções pulmonares de repetição. A gente tem problemas com pâncreas, dificuldade de ganhar peso, enfim. Leonardo, muitos pacientes afirmam que diagnóstico não é uma sentença, como a gente fala, não nos define, né? E sim um ponto de partida. Com a FC, é na maioria das vezes diagnosticada na primeira infância, está no teste do pezinho, né? Coisa que JEPA não está, né? Queria pedir para você para falar da primeira vez em que você teve consciência, né? Quer dizer, como foi seu diagnóstico e consciência da fibrose cística. Uhum. Paula, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Quero agradecer em nome da Casa Hunter, Projeto Respirar. Contando um pouquinho da minha história, meu diagnóstico em 1987, né, o ano que eu nasci, a fibrose cística ainda não era criada pelo teste do pezinho. Então, eu passei um ano, o primeiro ano da minha vida, internado, com infecções de repetição, não ganhava peso, né, porque a nossa doença é multissistêmica, então afeta também o pâncreas. A gente não absorve parte das proteínas, dos nutrientes, e não descobria o que eu tinha naquela época, né? Os médicos até falavam, pô, mãe, será que você está cuidando direito dessa criança? Porque é uma criança que a gente não conseguiu detectar nada nela, não tem nenhum tipo de problema, né? E eu passei por um pediatra aqui na minha cidade que ele estava fazendo uma especialização em Ribeirão Preto. E lá ele teve uma aula sobre fibrose cística, foi onde que ele confrontou os meus sintomas, né, com a doença e daí foi solicitado o teste do suor, positivou o diagnóstico, fui encaminhado para o Instituto da Criança, né, anexo ao Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, foi onde que iniciei o tratamento. Aí, quando eu era ainda muito pequeno, eu não entendia o porquê que ficava voltando no hospital, porque até então não, não tinha a consciência do que eu tinha uma doença grave, né? Que eu precisaria daquele cuidado pelo resto da minha vida. Meus pais também não sabiam como lidar com aquilo naquele momento, então eles me diziam que eu precisava me cuidar, né?
tinha que ter esses cuidados especiais aí, fazer as inalações, tomar as enzimas. Depois eu cheguei, quando eu já estava iniciando a leitura, com 7, 8 anos de idade, eu li no mural do hospital que pacientes com fibrose cística, eles tinham uma vida ali, uma expectativa de vida até os 30 anos de idade, né? E aquilo me chocou muito, ainda muito pequeno, uma criança lendo aquilo, né? Eu questionei meus pais, poxa, mas e aí? Eu tenho fibrose cística, eu vou ver até os 30 e eles, na hora ali, sem saber o que fazer, aí eles tiveram uma sacada, não sei se foi de forma consciente ou até inconsciente, né? Que eles falaram, Léo, isso daí é para aqueles pacientes que não se cuidam direito, não faz o tratamento certinho, não come, que não faz inalação, né? Que não quer tomar o remédio. Então, se você fazer tudo certinho, isso daí não vai te atingir. Você pode ficar tranquilo. E depois eles foram, bateram lá na salinha do médico, contou para eles o ocorrido, falou para os médicos reforçarem isso. Foi uma sementinha, né, que eles plantaram na cabeça, que isso daí fez muito sentido para mim, eu levo até hoje comigo. E eu tenho uma doença rara e eu preciso fazer os cuidados todos os dias. A minha esposa, ela é neuropsicóloga, psicoterapeuta, e ela costuma, ela me ajuda muito, inclusive quero deixar registrado aqui um beijo muito especial para ela, dizer que eu amo muito ela, né? Sem ela jamais eu estaria aqui nesse momento também, porque ela me ajudou muito em toda a minha caminhada, aí, especialmente nos momentos mais difíceis, né? E ela costuma dizer para os pacientes que, sim, é como uma analogia como se fosse um regime, né? Para quem está tentando fazer uma dieta, emagrecer, que adianta eu fazer o regime 2 dias na semana? Vou fazer regime 3 horas por dia. Você não vai ter o resultado que você quer. Então, para a gente ter a qualidade de vida esperada dentro desse diagnóstico, a gente tem que fazer o tratamento todos os dias, né? Fazer tudo certinho, acho que isso faz toda a diferença. E é por isso que eu estou aqui hoje com 36 anos de idade, consegui quebrar aquela barreira lá, né, aquela estatística dos 30, e hoje vivo um momento espetacular na minha vida. A gente já vai falar rapidinho desse momento que você está vivendo, né? Que os pacientes de fibrose que estão vivendo, mas a gente fala mesmo, é esse diagnóstico, essa dúvida, a rede de apoio, e é muito importante mesmo quando você tem. Até vou pegar esse gancho que você falou. Nossa, nessa época eu tive meus pais que conseguiram falar isso para mim, e isso fez todo sentido, me deu motivação. Eu estou falando isso porque eu vou entrar no assunto da Raíssa, né? Bom, como eu falei para vocês, a Giovana tem 10 anos, tem asma grave, que é uma doença respiratória, e eu vou deixar para a Raíssa até dizer se está tudo certo que eu estou falando, em que as vias aéreas responsáveis para levar o ar que inalamos para dentro do pulmão ficam inflamados e inchados por diversos motivos. Por conta desse inchaço, o paciente não consegue inalar o ar corretamente, sentindo dificuldade também na exalação. Além do diagnóstico geral da asma, alguns pacientes recebem a classificação da doença como sendo uma asma grave, ela vai falar, devido à severidade dos sintomas, né? Por que que você fez um gancho interessante? Porque a gente tem uma pesquisa, né, Raíssa, que segundo uma pesquisa feita pela Casa Hunter, com apoio da Febra Raras, a gente fez uma pesquisa com muitas famílias e 91% dos cuidadores de pessoas com doenças raras são mulheres e mais de 46% abandonam seus empregos para se dedicar aos filhos, né? Então, assim, a gente tem essa rede de apoio, né, que é muito importante. E aí eu queria saber, Raíssa, diante disso, o que mudou na sua vida com o diagnóstico da sua filha? Obrigada, Paula, pela pergunta. Obrigada, Casa Hunter, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar aqui, todo mundo junto, levando um pouquinho da nossa história, né? E um pouquinho de informação. É, Bom, minha vida mudou completamente quando veio o diagnóstico da Giovana, né? Na verdade, a Gi nasceu é, extremamente saudável, né? Uma criança dentro das semanas corretas, tudo certinho. Mas logo nos primeiros dias de vida, ela já apresentava algum chiado, já dava sinais ali de diferentes, né?
Mas eu, mãe de primeira viagem, talvez eu não soube identificar isso tão logo, enfim. Quando a Giovana chegou próximos dos 2 anos, ela já tinha acumulado várias hospitalizações, né? A Giovana, ela ia e voltava, tinha que ir e voltar com ela de emergência em emergência, pelo menos 2, 3 vezes na semana, e para mim aquilo que eu sempre escutava é que era devido a uma bronquite. Depois ela foi diagnosticada como bebê-cheador, e o que eu recebia de informação dos médicos era que não, mãe, você só avisa no pronto-socorro quando você der entrada com ela que ela é um bebê-cheador. Então, sempre que ela tinha alguma crise, a gente já entrava o pronto-socorro já falando, olha, cuidado, ela é bebê-cheador, mas eu nunca entendi o que era isso, né? E para ser sincera, eu acho que o termo, naquela época, nos afastou um pouco do diagnóstico, porque eu não dava tanta importância. Um bebê-cheador, eu achava que era algo, uma característica ali de um resfriado, por exemplo. Então, era várias hospitalizações, observações em emergência, fazia o que tinha que fazer, os broncodilatadores, ia para casa sempre com prescrição aí de corticoide oral, e eu achava que aquilo era um xarope inofensivo, e assim fomos levando. Quando chegou em 2 anos e 11 meses, a Giovana teve a crise mais grave dela. Então, todas aquelas hospitalizações já eram crises que eu não sabia que era por conta da asma. Então, quando veio a crise mais grave, foi por conta de um quadro viral que ela teve, né? E aí a Giovana precisou ser entubada. Foi bem, assim, para nós foi bem difícil aquele momento, porque a gente não sabia o que estava acontecendo e nem do que seria dali em diante, né? Então foram muitos dias de internação, intubação, incerteza, quase a perdemos. Dali, inclusive, dali em diante, nós ainda sofremos mais 32 internações e o diagnóstico da Giovana veio nessa internação, com 1 mês para completar 3 anos, veio o diagnóstico dela de asma grave. A médica falou, mãe, ela não é um bebê-cheador, isso não é bronquite, o diagnóstico é asma. O nome correto do que ela tem é asma, então a gente precisa tratar. E ela falou, eu digo mais, é uma asma grave, né? Então, dali a gente começou a fazer vários exames, para ter certeza de que não era só uma asma sem controle. Então, ela tem várias questões ali que caracteriza ela como uma asma grave, mas para mim foi difícil porque todas essas hospitalizações, apesar da gente ter uma rede de apoio, como a gente estava falando, não era o suficiente ainda para que a gente conseguisse manter o controle, né, da doença, da saúde dela. E então sempre que eu tentava voltar para o meu trabalho, que eu fui mandada embora, inclusive, eu tenho essa história, eu acho que eu já contei isso em outras conversas, né? Nesse quadro de internação, no dia em que a Giovana foi entubada, eu recebi por SMS da empresa que eu estava sendo desligada, porque eu já estava 3 dias sem trabalhar. Então, aquilo foi assim, eu acho que, claro, nós pacientes, cuidadores, a gente sempre tem alguma história, alguma coisa que marca a gente ali, e eu lembro que esse começo para mim foi tudo muito difícil, porque eu tinha 22 anos, minha primeira filha passando por tudo aquilo, sem saber o que fazer, eu sendo mandada embora pelo celular, e, né, completamente perdida. Então, essa questão do cuidador é extremamente importante, eu acho, principalmente para a mãe, né? Por mais que a gente tenha toda essa rede de apoio, a gente ainda se sente muito sozinha. Então, acabei precisando deixar de lado a minha vida profissional naquele momento para dar toda a atenção que a Giovana precisava, né? Então, parei de trabalhar fora. O meu trabalho era totalmente voltado para ela e para minha outra filha na época, que era uma bebezinha, né? Tinham 1 ano de diferença, então eu tinha um bebê de 1 ano e a Giovana com 2. E ali eu vi a importância da gente, assim, ter realmente pessoas que nos apoiam, e conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo um pouco mais da doença dela e eu fui identificando, tá, mas e agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sentia vontade de voltar a trabalhar. Eu tentei várias vezes, né, me realocar na mesma profissão que eu tinha antes, né, eu trabalhava na área administrativa, mas era impossível. Sempre que eu tentava, a Giovana exacerbava, porque são muitos cuidados, né, são muitos medicamentos que ela usava na época, hoje ela ainda faz uso de alguns, mas hoje já está numa vida mais controlada. Mas essa questão nos choca bastante, né? Porque isso é uma asma grave, tem controle, então
quando eu consegui controlar a doença dela, a gente conseguiu voltar a ter uma vida próxima do normal, mas a gente sabe que tem outras doenças graves aí, raras pulmonares, que a criança, a pessoa, o indivíduo, ela precisa integralmente de alguém, de um cuidador, né? Então, a gente, em algum momento, acho que a gente precisa parar e olhar um pouco mais para quem está do nosso lado, né? Para a pessoa ali É. que cuida, para É o identificar. trabalho que a gente tenta fazer, né, aqui com o Casa Hunter também, com essa pesquisa de cuidador, assim, olhar para essa família. A gente fala mãe, a gente tem que saber que tem os pais ou esse cuidador que larga tudo e ele fica na sociedade, ele não existe, né? Porque ele não, para o governo ele não existe, ele não contribui, ele não tem salário, o governo também não ajuda, e aí ele tem que parar a vida dele para cuidar dessa criança. Então, é um trabalho que a gente tenta incansavelmente dar luz e voz a essas famílias, a esses cuidadores. Obrigada, Raíssa, pelo seu depoimento. Priscila, bom, hipertensão pulmonar, um termo amplo que abrange diversos subtipos de patologias. Atualmente, HP é classificado, acho que, em 5 grupos de doenças. A doença afeta as artérias do pulmão e do lado direito do coração. Entre os sintomas estão a falta de ar, tonturas e pressão no peito. Priscila, o diagnóstico realmente nunca é uma realidade singular, né? A família, em quase 100% dos casos, é diretamente envolvida, como a gente teve os depoimentos aqui. Como foi a sua descoberta da hipertensão pulmonar e como foi em volta da sua família? Bom, eu descobri a hipertensão pulmonar, eu tinha meus 38 anos. Eu descobri através eu tinha muitas síncopes, desmaios frequentes. E achei estranho, ninguém desmaia do nada, né? E aí foi um processo longo, comecei a procurar. Até então achei que pudesse ser alguma coisa do coração ou da cabeça, alguma coisa assim. E comecei a procurar médicos e médicos, foi uma luta até descobrir, durou uns 2 anos, até eu conhecer a doutora Daniela, que é a minha médica atual até hoje, e eu fiz um cateterismo que foi descoberto essa hipertensão arterial pulmonar, a minha idiopática. E a minha vida mudou de repente, porque antes eu fazia tudo, podia dirigir, podia andar. Hoje eu não, hoje eu dependo de tudo. Para tomar banho, eu preciso de ajuda, para me vestir, para calçar um sapato, eu não posso agachar. Enfim, qualquer esforço, mínimo que seja, eu desmaio. E dependendo das síncopes, né? A última síncope que eu tive, eu bati a boca, me machuquei. Então, aqui em casa hoje tem câmeras para todo lado. Eu nunca posso estar sozinha, tá sempre alguém me vigiando. E isso, para mim, até hoje é surreal. Eu até, às vezes, eu nem acredito que eu tenho essa doença. Minha família me ajuda, não entendeu. Todo mundo, na época da descoberta, foi um boom para a família inteira, porque ninguém conhecia essa doença. E aí vai naquela coisa de procurar no Google, né, o que é isso. E, o que diz o Google é péssimo. Então, a minha família preocupou muito com isso. Eles me ajudam hoje, é minha mãe. Hoje, quem está mais do meu lado mesmo é a minha mãe e a minha esposa. Nós somos casados há 15 anos. E é essa coisa diária. Eu não posso mais dirigir, não posso sair, não posso tomar banho sozinha. Eu não posso nada. Eu não posso me vestir. Eu dependo de tudo, de todos, para não ter uma síncope, talvez bater a cabeça e me machucar de uma forma pior. E é isso. Eu imagino, porque ainda mais é um diagnóstico que vem depois de uma certa idade. Assim, é uma coisa quando a gente nasce desde pequena, você vê que tem alguma coisa errada na busca, e de repente você está aqui num relato bem diferente, né? Você teve uma vida normal até de repente tudo desmorona, né? E a gente tem que se recompor, recolher os cacos,
se ressignificar, é todo um trabalho bem importante, por isso que a gente também diz que essa rede de apoio, os psicólogos precisam tratar muito, não só do paciente, mas da família como um todo, quem está em volta da gente, porque não é só, né, vocês, os nossos filhos adoecem, mas quem está em volta da gente, É essa rede de verdade. apoio que a gente tenta, né, Casa Hunter, Asbag e outras associações, a gente tenta dar, né, para poder acolher essas famílias e poder, pelo menos, dar um suporte que é necessário também para os familiares, né? Obrigada Uhum, pelo seu depoimento, Priscila, mas a gente já vai de falar nada. agora, assim, de manejo. Isso, assim, manejo é uma palavra que a gente usa muito, né, Raíssa? Manejo é uma palavra comum entre os profissionais da saúde, né? Para se referir ao conjunto de procedimentos envolvidos no cuidar dessa doença. Qual é o manejo dessa doença, né? Com ou sem medicamento, tá? O manejo. Estamos falando de elementos como fisioterapia, nutrição, rotina de exames, inalações, exercícios físicos, que a gente não pode esquecer nunca deles, né? Bom, Júlia, você pode me contar como é que é o manejo da JEPA? Como é que é a sua rotina hoje? Então, demoramos muito para chegar em como é hoje. Hoje eu tô estável, então é tudo mais tranquilo. Eu recebi indicação de fazer atividade física, coisa que eu nunca tinha feito. Então, hoje eu faço uma academia bem leve, eu caminho na esteira, faço caminhada, eu posso fazer yoga. Então, eu fui liberada para essas atividades leves algumas vezes por semana. Então, normalmente eu costumo fazer 3 vezes por semana e uma vez em yoga. Eu faço exames, a cada 15 dias e tenho uma consulta por mês. Que tipo de exame que você faz na JEPA? Eu faço exames de sangue de tudo quanto é tipo. São muitos exames de sangue. Mais ou menos a cada 3 meses eu preciso fazer uma tomografia. De acompanhamento, né? E só, e basicamente é isso. Tá. E uma vez por mês eu tomo 2 medicações no hospital. Eu Ah, tomo imunoglobulina e o Nucala. E aí a gente faz acompanhamento dessas medicações, mas por enquanto elas vão continuar. é importante mesmo, adesão ao tratamento, que é o que o Léo falava, né, Léo? Bom, Léo, você sabe, né? Bom, manejo da fibrose cística eu conheço bem, bastante. Meu filho vai fazer 21 anos semana que vem. Mas eu posso dizer, né, que esse manejo eu conheço muito bem de trás para frente, mas a gente sabe que cada caso é um caso e nós somos indivíduos, todos nós somos raros, independente de uma doença rara ou não, mas nós somos indivíduos raros porque nós somos únicos. Por si só, nós somos únicos. Então, eu queria saber de você, Léo, como é o seu manejo na fibrose cística do Léo? Perfeito, Paulo. Muito bem colocado nessa questão, porque apesar da fibrose cística, existem diversas mutações e, de fato, cada organismo é um caso. Bom, eu tenho para compartilhar o meu antes e o depois do Trikafta, né, do modulador genético, que foi uma tecnologia. Felizmente, a gente recebeu um parecer favorável para a incorporação do SUS recentemente, né? Deixar registrado aqui também que isso é uma coisa espetacular que aconteceu nas nossas vidas. É algo que eu, particularmente, jamais imaginava que poderia acontecer. Um milagre. Para mim, não existe uma palavra que define melhor. E, até então, eu vi uma finitude na minha vida. Eu sabia que, pô, por mais que eu passei dos 30, quando eu cheguei nos 30, eu já estava com a capacidade pulmonar muito baixa, né? Eu já me encontrava ali por volta dos 40% apenas, né? Falei, bom, cheguei nos 30, mas daqui também não vou conseguir caminhar muito mais, porque as limitações foram chegando, né? É uma doença progressiva, né? Então a gente vai perdendo a capacidade pulmonar de acordo com a evolução do quadro, as infecções de repetição. Mas voltando para o manejo, para não perder o foco da pergunta, antes do Trikafta, quando eu já estava bem ruim, assim, eu cheguei a ficar com 16% apenas da capacidade pulmonar, passei 42 dias internado, né? E saí dependente de oxigênio. Fiquei 4 meses
dependente de oxigênio, 24 horas por dia. Sem dúvida, foram os piores dias da minha vida. Eu já me encontrava numa situação que já estava me despedindo de algumas coisas, das pessoas, de fazer uma última refeição, algo que eu gostava de comer, já estava de fato me despedindo da vida, né? E foi tudo, e naquela época eu fazia, pô, eu tava oxigênio 24 horas por dia, então eu tinha que fazer 12 inalações, né? Até antes de entrar no oxigênio, dependendo de oxigênio, já fazia 12 inalações, porque nosso muco é mais espesso, acumulava muito, então você tinha que fazer as inalações, as nebulizações para soltar esse muco, seguida de fisioterapias, muita hidratação com soro no nariz, tudo resseca, né? O muco vai ressecando, vai cada vez mais te trancando ali, você não consegue respirar. E depois que eu iniciei o Trikafta, o modulador, em fevereiro de 22, minha vida foi completamente transformada. Por isso que, de novo, eu ressalto a palavra milagre, porque era algo que eu não esperava, sabe? Eu esperava viver isso. Um sonho que eu vivo hoje em dia. Cada dia é fantástico. Não tenho mais a tosse, consegui quebrar aquele paradigma lá de ficar um dia sem tossir. Eu passo semanas, de repente, nem lembro, sabe, dessa questão aí de ficar tossindo ou não. Não tem mais secreção. Então, antes eu fazia 12 inalações, hoje eu faço duas, três, no máximo ali, só para questão de manutenção Meu mesmo, né? Deus. Medicamentos reduzi bastante também. Então, é uma curiosidade, né? Compartilhando com vocês. Estou fazendo atividade física todos os dias, inclusive aos finais de semana. Esse domingo aqui, curiosamente, a gente acabou de almoçar, tal. Falei, meu, não quero ficar aqui em casa. O que eu menos estou gostando agora é ficar deitado assistindo Netflix, para assistir um streaming, né? Assistir um filme. Não Olha estou só. gostando mais, sabe? Parece que eu estou perdendo tempo ali. Eu falei, não, vou para a piscina, vou nadar 40 minutos pelo menos, fazer uma É uma atividade. nova vida, né? É uma nova É, vida. totalmente, totalmente. As É pessoas uma estão nova forma transferindo. de você se relacionar com a sua doença. Quer dizer, a gente Perfeito. continua, você continua tendo fibrose cística, como o meu filho, mas é uma Aham, nova forma de se relacionar com o mundo, com a vida, né? Porque sim, é o que a gente fala, né? A gente vai voltar nesse assunto, mas como a gente gostaria muito que todos tivessem o acesso, a gente sabe que nas sim, doenças sim, sim. raras, só 5% tem tratamento, né, vamos dizer, medicamentoso, e na fibrose cística a gente teve essa grande notícia da incorporação desse remédio, né, do Uhum, Trikafta, que realmente muda, né, a história. mundo. A Priscila caiu, mas disse que já está voltando, que é o que a gente deseja para a Priscila, né? Deseja para a Perfeito. Júlia, para a Giovana, Aham. o antes e o depois, né? O antes e É o uma depois, mas transformação. é É uma transformador. Mas overdose de vida, eu costumo brincar, né? a gente já volta nisso, mas essa vontade de Sim. viver, né? Aquele dia, você nunca imaginou que um dia você não ia tossir. Na minha casa é um silêncio que eu não estou acostumada. Foram 20 Uhum, anos de tosse, e eu não sei o que é tosse. Isso é um silêncio. uhum, Eu às vezes me pego falando assim, não tem a tosse, né? A Júlia também deve sentir essa diferença na casa dela, na vida dela, quando ela muda e fala, hoje eu estou estabilizada, ou quando a Giovana, né, uma mãe, a Raíssa fala, hoje eu estou estabilizada, a Priscila voltou, e aí o que a gente queria, ele estava contando da história dele, Priscila, né, que hoje tem um medicamento para fibrose cística que mudou a vida, a gente vai voltar nisso, que é o que a gente deseja, né, para que você também possa voltar àquilo que você tinha, né? É o que a gente mais deseja aqui, é o que a gente mais luta, mas vamos já continuar. Raíssa, você está sempre muito antenada com tudo que existe de mais novo para o controle da asma grave, né? Realmente você é uma ativista incansável. Mas como é agora seu papel, mãe, cuidar da Giovana com asma? Como é que está o manejo dela agora? Hoje a Giovana também vive esse momento de controle e de vida, né? Acho que
vida digna como toda criança acho que merece. A Giovana, até os 4 anos de idade, não conseguia caminhar da sala para o quarto da nossa casa, porque a falta de ar não deixava ela caminhar de um cômodo ao outro. Ela tinha uma crise só dela, assim, caminhar dentro de casa. Então, a Giovana era oxigênio dependente e tudo eu que precisava fazer para ela. Desde a alimentação, ela usou durante um período uma sonda de gastrostomia, também para manter o peso, porque a falta de ar era tanta que ela não conseguia comer via oral, né? Não conseguia comer por boca, necessário para que ela mantesse ali o peso dela adequado, uma nutrição adequada, porque ela engasgava, né? E logo na metade da refeição ela já não queria mais, porque cansava. Então, ela perdeu bastante peso, ela entrou em desnutrição pregressa, chegou ao grau 2 de desnutrição porque o, a frequência respiratória é muito alta né, para uma criança que está. Para qualquer pessoa que não tem uma Exige muito, né? respiração, Exige exige muito. muito, que não tem uma respiração adequada. Então, ela foi perdendo muita massa muscular, perdeu peso. Então, a Giovana era uma criança totalmente dependente para tudo. E aí, quando eu consegui aprender exatamente como que era o manejo adequado da asma, que não é só a medicação, que, claro, ela precisava ter acesso ao medicamento que ali ia trazer o controle da inflamação dela, mas a gente viveu por 2 anos fazendo medicação toda correta, adequada, a Giovana ainda não tinha uma vida próxima do normal. Ela não conseguia voltar para a escola, ela ainda tinha, estudava em casa, né? Eu não conseguia sair com a Giovana para nenhum lugar, porque ela tinha, dependendo do que ela fazia, onde ela caminhava, ela queria brincar. Imagina uma criança de 4 anos, né? Então é difícil da gente segurar, de ensinar, de explicar, filha, é assim, calma, vai devagar, não pula, não corre. E a mãe tenta colocar numa bolha, né? Com medo de surgir as crises e tudo mais. Então foi bem difícil, e esse era o nosso momento antes, não antes do medicamento, porque hoje a Giovana ainda não faz tratamento com imunobiológico, mas eu acho que antes do manejo adequado, no caso da asma, né? Depois que a gente aprendeu tudo que ela necessitava ali, que era uma alimentação adequada, e a fisioterapia, a questão psicológica também, porque tanto os medicamentos quanto aquela situação que a gente vivia na época mexia muito com o grau de ansiedade psicológico dela e da família também, né? Eu desenvolvi uma depressão grave na época e qual eu trato até hoje por conta de estar o tempo todo vivendo aquela situação. Então a gente precisa cuidar de tudo, né? Eu acho que o paciente de doença respiratória crônica não é só o pulmão. Então, quando a gente fala de manejo, a gente fala de tudo isso, né? E aí, quando a Giovana finalmente entrou num tratamento adequado, partindo ali com a fisioterapia, principalmente, que naquela época foi um marco mesmo ali do tratamento dela, ela mudou completamente. A gente conseguiu fazer um protocolo de reabilitação, que na época que ela fez era novo para criança, né? Uma reabilitação daquela, com tudo que foi utilizado ali de terapia para ela, era algo muito novo em crianças aqui no Brasil, e foi assim. A Giovana hoje ela corre, brinca, pula, vai para a escola, que pratica esporte. E nessa semana ainda vai ter acantonamento na escola. Quando na vida que eu conseguia passar uma noite longe da Giovana, ou ela longe de mim, na verdade, né? Então hoje eu já consigo ver essa nova vida para minha filha. E eu acho que é isso que a gente faz aqui, né, Paola e todos nós, levando um pouquinho de É um informação para grande que outras desafio. pessoas. É como você falou, um grande desafio. Nossa, ela vai fazer um apontamento e vai dormir fora. Pânico, Surreal, coisa né? que acho que Tipo, 4 anos atrás eu mas nem. mas assim, é como você falou, o manejo, né? É o manejo, é como assim, às vezes não é só o medicamento, a gente precisa desse manejo adequado, né, Priscila? Você contou pra gente, né, Priscila, esse seu relato dificultoso realmente, né? De estar impossibilitada de fazer a sua rotina. Mas dentro da sua rotina, quer dizer, como é essa rotina sua hoje da hipertensão pulmonar? Como é que você contou um pouco, mas como ela está hoje? Esse manejo, né? Bom, hoje eu não posso fazer atividade nenhuma, né?
Quanto mais quieta, melhor, na verdade. Então, eu não posso caminhar, não posso nada. Inclusive, quando eu tenho que andar muitas distâncias, eu tenho que usar cadeira de roda. Aí a gente comprou uma cadeira de rodas para ir a um shopping, para poder passear, porque eu não consigo andar muito. As medicações, eu tomo em torno de 21 comprimidos por dia e faço em torno de 5 inalações por dia. As três drogas que existe para hipertensão pulmonar no SUS, eu pego elas hoje, mas fora isso, eu tomo outros medicamentos para auxiliar, né? Que é uma combinação de medicamentos. Então, é uma rotina bem complicada, é uma rotina que eu não estou acostumada, que eu nunca imaginei passar por isso, né? Porque eu sempre tive uma vida ativa e de repente eu não posso fazer nada. Eu fazia academia, eu dirigia e hoje eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Tenho que ficar em casa, quieta, quanto mais quieta, melhor, para não ter as síncopes, né? E sempre quando for sair para fazer alguma coisa, com cadeira de roda, com oxímetro, para ver se, não, se a minha oxigenação não está muito baixa, que ela está sempre em torno de 89, 90, né? Aí tem o oxigênio, quando está abaixo disso eu faço, mas é raro, porque eu fico mais quieta mesmo. É um novo aprender, né, a lidar com essa nova condição, né? Eu sei que deve ser muito difícil, Priscila, realmente é muito difícil, mas assim, é o que a gente fala, né? Em volta da gente, essa rede de apoio e tudo é o que nos mantém, é o que deve nos manter, porque a gente tem que lutar, né? Como você está fazendo bravamente. E aí a gente vai falar de acesso, né? Acesso, que é outra palavra, né? Que tem um significado único na vida de um paciente com doença rara. Muitas vezes está relacionado ao alcance de uma medicação de alto custo. A gente escuta falar isso, né? Mas em muitas outras é todo um conjunto de atividades, o acesso, os elementos chaves para a qualidade de vida, como uma fisioterapia, uma dieta especial, um equipamento, um suporte ventilatório, tudo isso é um acesso, né? O tema é muito complexo. E aí, Júlia, no seu caso, a questão de acesso ao seu tratamento foi um desafio para você chegar nessa estabilidade que você está agora? Como é que foi o acesso agora para você? Bom, Para ter essa qualidade de vida agora, né? Cada um tem a sua, né? Dentro da sua qualidade de vida agora. bom, para a gente chegar ao que é hoje, a gente precisou experimentar muitos tratamentos, porque não tem nada específico para isso, né? E tem muito poucas pesquisas em volta disso. Então a gente tem que ir testando. A gente começou com a ciclofosfamida, que era como se fosse uma químio. E eu passava muito mal, muito, muito mal, assim. Eu fiquei de cama todos os meses que eu tomei. E eu tinha 14 anos nessa época, entre 13 e 14. E foi muito difícil, então a gente percebeu que não estava dando certo. Depois que deu 8 meses de medicação, a médica resolveu suspender porque eu era muito intolerante a ela. Depois da ciclo, a gente testou mais várias, mas mesmo assim, nenhuma controlava. Eu continuava tendo as crises, eu tinha muita asma, usava muito a bombinha. Eu precisava ir muito para o hospital, sempre com febre. Então, assim, a gente estava tomando muita medicação, corticoide sempre em 60. Sim, eu fiquei mais de ano com corticoide em 60 e a gente não conseguia baixar por nada. Até que a doutora estava lendo um estudo sobre uma medicação que ela foi feita para asma eosinofílica e que se encaixava perfeitamente. Então ela falou assim: "Ah, eu acho que pode ser que seja uma ótima tentativa". Fomos atrás de tentar a medicação de todos os jeitos possíveis, não conseguimos, então o jeito foi abrir um processo contra o convênio. E como era uma medicação ainda em teste, era muito nova, em primeira instância foi negado. A gente recorreu e conseguiu. Foram 2 anos e meio de processo. E a gente conseguiu, e desde então, hoje faz 1 ano e meio que eu tomo essa medicação, e ela, assim, mudou tudo.
Hoje meu corticoide está em 20, muito bem controlado. Eu consigo ter uma vida normal, comecei a faculdade agora, consigo, sabe, fazer tudo normal. E me sinto muito bem. É. Quer dizer, quer dizer, é sempre importante também quando a gente tem os médicos nessa rede de apoio, né? Que vai atrás, pode não ser o especialista da doença, mas ele vai atrás, ele busca informação junto e faz toda a diferença. Nós temos médicos incríveis que cuidam de doenças raras que a gente agradece muito por estudar Sim. tanto, né? Doenças que a Foi a gente minha médica que me apresentou a Casa pode Hunter. falar o nome dela mesmo aqui, que a gente tem que agradecer mesmo. Pode É a falar. doutora Carmen. Muito bem. Você é de onde, Júlia? Eu sou de Piracicaba, mas hoje eu moro em São Paulo. Mora em São Paulo. Doutora Carmen, isso mesmo. Pode falar bastante dela mesmo. Me diz uma Maravilhosa. coisa. Léo, bom, a gente já conhece um pouco, eu conheço bastante a sua história, né? O que passa na sua cabeça quando palavra acesso, você estava falando do acesso que você teve agora a esse novo modulador, que é um divisor de águas, né? Realmente é um divisor, o antes e o depois, né? Do Tricafta na sua vida, né, Léo? Nas nossas vidas, mas na sua particularmente, eu acho que é esse sorriso ali, é ver você falar disso. Como é que tá hoje, hein? Sim, é um tema bastante complexo mesmo, né, a questão do acesso, mas quero aproveitar a oportunidade para também deixar meu agradecimento aqui ao Dr. Rodrigo Atanásio, doutora Samia Racheli, são duas pessoas que moram no meu coração. Toda vez que eu encontro eles, eu digo, e é de verdade isso, que eu amo eles, considero muito eles, e Eu te sem, entendo. né, não é verdade? E sem dúvida, se não fosse por eles, talvez essa terapia ainda não tivesse nem sendo utilizada por tantas pessoas aqui no Brasil, né? Foi através deles que eu fiz meu sequenciamento genético, descobri minha mutação, a gente deu a entrada no processo para ter o acesso ao Trikafta. Não foi fácil, né? Mas quando ele chegou, eu já, como eu comentei anteriormente, eu já estava no oxigênio, fazia 4 meses. Com uma semana do medicamento, eu saí do oxigênio. Em 3 dias, eu já estava dormindo sem. É algo impressionante, impressionante. É uma mudança radical mesmo. Eu estava com 68 quilos, hoje eu estou com 86 quilos, né? É, foi uma mudança, assim, faltam palavras, né, para definir, mas as pessoas que me acompanham, especialmente lá na academia onde eu treino, que é no SESI, né, aqui em Araraquara, eu faço junto com a terceira idade lá, né, porque era onde que eu me sentia bem, fui acolhido ali pelo pessoal, que eu tinha muita limitação no começo, e eles viram de perto a minha transformação, né, na parte física, e eles até hoje vêm me perguntar, mas, poxa, menino, o que você fez? Você está tomando alguma coisa aí que não pode ser. Eles até brincam, achando que é Já uma acham que é outra anabolizante. coisa, né? Exatamente, sabe? Porque foi uma mudança realmente muito grande, né? E rápida, rápida. A natação também, eu lembro muito bem quando eu voltei para a natação lá no SESI também, eu apenas caminhava dentro da água. Caminhava, pegava aquele macarrão, espaguete, ficava ali boiando, batendo a perna, tirava a cabeça debaixo da água um pouquinho, voltava. Hoje eu tô treinando, tô fazendo 1.500 metros, sabe? Eu treino junto com o pessoal que faz triatlon ali, eles já vieram me chamar também. Falei, não, calma, vamos devagar, né? Mas assim, foi uma evolução muito fantástica e, de fato, muda completamente. Por isso eu quero falar para as meninas aqui, especialmente para a Priscila, para que ela tenha esperança, né? Tenha muita fé que, assim como eu não esperava um dia poder viver tudo que eu estou vivendo, né? Eu vi, às vezes, muita gente, é fácil falar agora, né? Pô, o cara conquistou lá, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi. Foi tudo muito difícil, muito sofrido, a minha vida inteira, né? Até a chegada desse modulador, minha vida foi de muita dificuldade, muita mesmo, né? Para respirar, simplesmente para respirar. Eu tinha muita limitação, muita indisposição,
e de fato foi algo que eu não esperava, mas que transformou minha vida e hoje Transformador. eu É digo o que que eu ia valeu a falar pena, para sabe? você. O meu filho também trata com o Dr. Rodrigo Atanásio, mas quero agradecer Uhum. aqui, então, vou fazer meu momento mãe, a doutora Neiva Damasceno, que é uma precursora na fibrose cística da Santa Casa de São Paulo, que conseguiu manter o Gabriel com todo o tratamento dele até os 18 anos, quando ele passou para o adulto, para o HC, para o doutor Rodrigo Atanásio. Então, realmente, a gente tem anjos nas nossas vidas. Hoje, né, até encontrei com a doutora Neiva, foi muito emocionante lá na Santa Casa, mas eu acho que você tocou num ponto, Léo, para a Priscila, porque a gente está aqui falando dessas conquistas, mas eu tenho certeza que a Priscila vai estar aqui na quinta edição do projeto Respirar. E ela vai contar para a gente a nova transformação da vida dela. Eu tenho certeza, eu quero fazer um compromisso com você, Priscila, porque eu quero você aqui na quinta edição do projeto Respirar, porque eu sei que você vai contar uma história bem transformadora para a gente, é o que eu mais desejo. Realmente, eu desejo muito, muito mesmo de coração, né, Léo? Com certeza, Então, vou estar aí. todos vocês aqui. Guarda isso, tá, Priscila? Pode deixar. É, obrigada pelo seu depoimento. Já vou falar com você, Pri. Raíssa, para você, a gente preparou uma pergunta meia dupla, né? Eu gostaria que você falasse de acesso como mãe da Raíssa, né? Que você já falou um pouco, mas como dirigente de uma organização de pacientes, né? Você brilhantemente está à frente da ASBAG, é, roda para todos os lugares possíveis e imagináveis. A gente sabe que você está em todos os congressos possíveis trazendo novas informações, né? E hoje ainda enfrentamos muitos desafios de acesso, mas como está agora com asma grave? E depois eu passo para a Priscila. Como está, Raíssa? Paula, eu acho que a questão do acesso, quando a gente recebeu o diagnóstico, para nós, a primeira dificuldade foi no acesso à informação, né? Que eu acho que foi a Júlia que comentou, a Priscila, que a questão quando a gente joga no Google para saber em relação ao nosso, à doença, ao diagnóstico, a gente começa a ver as matérias, informações cada vez mais assustadoras e entende, e aquilo já é uma, um- uma dificuldade já ali, né, para a gente começar a entender o que é a nossa doença, a entender se existe tratamento, ou como buscar, onde buscar, e esse foi, acho que, um dos maiores, as maiores dificuldades ali de acesso, porque enquanto eu não soube primeiro qual que era o diagnóstico correto dela, eu não tratava. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico, apesar de eu já estar inserida ali num hospital particular, né, a gente teve essa oportunidade, eu passei a entender que imagina as pessoas que não têm essa possibilidade, né, que dependem talvez do sistema público ou outras realidades, a gente não pode falar também, porque no SUS hoje a gente, né, depois de alguns anos de luta, no caso da asma grave, a gente conseguiu avançar aí no tratamento da asma, mas ainda hoje o impasse na questão do acesso, a dificuldade de acesso à informação, porque ainda se mistura muito o termo, chamam muito a asma ainda de bronquite, não entendem ainda o que é uma asma grave. Todo mundo pensa que a asma é aquela doença da bombinha, e a asma grave não é a doença da bombinha, é muito além disso. Então, a gente precisa. É uma doença negligenciada, né? Então, a gente precisa levar a sério, e isso parte também dos pacientes, né? De nós, de entender e buscar informação para que a gente consiga é, o acesso a tudo que a gente precisa, né? Então, primeiro, como no cenário assim hoje, né? O que que a gente já avançou, inclusive desde que a gente começou o nosso trabalho junto com a Casa Hunter em 2018. Quando a Giovana recebeu o diagnóstico, para asma, a gente praticamente não tinha acesso a medicamento nenhum. Era broncodilatador, corticoide inalatório, e entendia-se que estava muito bom, né? Porque há alguns anos atrás não tinha nada, realmente nada para asma, era tratado, não sei se vocês lembram do Berotec, né, e outros medicamentos em gota, e aquilo, inclusive, causava problemas ainda maiores, e quando a gente começou esse trabalho aí com os asmáticos, a gente soube de vários casos de pessoas que, inclusive, vieram a óbito por conta dessas medicações que hoje já não se faz mais uso. Então, para asma grave, depois desse todo esse trabalho que a gente fez, né, de políticas públicas, participamos aí de reuniões técnicas,
das consultas públicas, né? Hoje a gente tem acesso a dois imunobiológicos no SUS, então a gente consegue hoje tratar a asma alérgica e a eosinofílica, asma grave, né, no SUS. E na ANS, através dos planos de saúde, a gente tem acesso a quatro imunobiológicos, né? E já está para ser inserido mais um. Então, hoje a gente está bem, tem um suporte já ainda melhor para, no caso da asma grave, e então, por isso que eu reforço que a dificuldade maior no caso da asma grave é a dificuldade de acesso à informação, porque tem muita gente que hoje ainda não alcançou o controle da doença porque não sabe que tem esse tratamento, Porque não que tem sabe. todo o tratamento disponível, não sabe onde buscar. A gente passa muito por problemas com pacientes que, inclusive, já até recebeu o diagnóstico, já recebeu a prescrição, mas vai até o serviço de saúde e às vezes nem o serviço de saúde está informado, né, bem informado, atualizado de que aquele medicamento já tem disponível no PCDT, então isso tudo é bastante complicado. Então, acho que trabalhos como esse a gente consegue levar informação e talvez, quem sabe, o trabalhinho de formiguinha diminuir essa dificuldade no acesso à informação, né, Paulo? É isso mesmo, é o trabalho que a gente busca sempre, né? Conscientização, divulgação, porque sem informação a gente não consegue caminhar para o próximo passo, que é o acesso e o manejo, né? Bom, Priscila, hoje você tem o desafio, né? Do acesso ao transplante, não é isso? Isso. Felizmente, temos muitos casos geniais. Realmente, a gente tem brilhantes e de sucesso, né, Léo? Você sabe disso. A própria edição do Respirar deste ano teve o depoimento de uma atleta campeã transplantada de pulmão da Liege. E eu queria saber qual a sua realidade hoje, Priscila, de acesso que você deseja mudar. O que hoje seria para você? A dificuldade de entrar no processo de transplante no começo, né? Tem toda uma burocracia de documentações, exames. São exames que, ao longo do tempo, eu fiz para descobrir a doença e que hoje eu tenho que fazer tudo novamente, porque tem que ser exames de menos de um ano. Então, assim, eu estou no começo da fila ainda, eu estou no processo de mandar mandar meus exames, mandar os meus documentos para depois, né, eu ter uma resposta da onde seria as consultas, que onde seria também o transplante de fato, né? A princípio, como eu te disse, eu estou nessa de mandar as documentações. Cada dia, quando eu acho que eu acabei, que eu já mandei tudo, que eu já fiz todos os exames, a assistente social liga e fala que precisa de mais exames. Está sempre mudando, né, o processo. Então, isso já deixa a gente um pouco ansioso, né? E é só o começo. Então, eu acho que essa dificuldade aí, eu podia mudar essa, sabe, essa demora, esse começo. Mas eu É, tô acreditando, facilitar. Você é de Goiânia, né, Priscila? sim, A gente tem, eu quero deixar à disposição que você precisar. A gente tem um programa aqui na Casa Hunter que chama Day Hunter. O Day Hunter ele consiste de uma equipe multidisciplinar, porque a gente viu aqui, né, Júlia, Léo, Raíssa, que a gente precisa de vários profissionais ao mesmo tempo. A gente não precisa de um, a gente precisa de vários. E o The Hunter, a gente tem, que é uma equipe multidisciplinar que atende os pacientes com doenças raras. A gente tenta encurtar esse diagnóstico da rede, do SUS, do privado, a gente tenta encurtar o diagnóstico, que normalmente demora mais de 4, 5, 6 anos para um diagnóstico, e a gente tenta criar esse manejo. E a gente tem um Day Hunter aqui em São Paulo, nós temos um Day Hunter no Rio de Janeiro, no Hospital Gaffer-Guinle, né, dentro da instituição. Nós temos um Day Hunter em Salvador e nós temos um em Goiânia. que legal. Então, eu queria deixar aqui para você, Priscila, depois a gente conversa o que a gente puder fazer
para te ajudar nessa jornada sua. Claro que você deve estar bem assistida, tem assistente social, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar em Goiânia, né, dentro da universidade, e que eu quero deixar à disposição sua. Depois a gente conversa aqui fora do webinar, para a gente manter esse contato, para ver o que que a gente pode conseguir te auxiliar em tudo que você precisar, né? Porque ninguém precisa caminhar sozinho, vamos nos unir. E então, como a gente tem essa equipe multidisciplinar em Goiânia, eu quero deixar a Casa Hunter à disposição sua, Priscila, para a gente Obrigada. encurtar e facilitar essa sua jornada de início A esse de transplante. documentação e tudo mais, entendeu? Muito Porque eu tenho obrigada, Paula. certeza que ano que vem você vai estar aqui contando uma nova história para a gente. Vocês não Se Deus acham? Eu tenho quiser. certeza disso, Priscila. Tenho também. Obrigada. Não, então, olha, gente, a gente agora vai terminar. Parece que eu gostaria de continuar um tempão conversando com vocês aqui, mas a gente chegou ao término desse encontro. Em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer muito, muito a disponibilidade de todos vocês, de levar conhecimento, cada um da sua vida. Eu sei que a gente acaba se expondo, mas é dessa forma que a gente consegue fazer esse trabalho de divulgação. E quem tiver esse webinar vai ficar no YouTube da Casa Hunter por anos e anos e anos. Eu tenho certeza que vai ser uma fonte de informação para quem quiser buscar sobre essas doenças raras, né? Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui nos assistindo. Muito obrigada. Todo o material do projeto, do quarto ano do projeto Respirar, vai ficar disponibilizado no YouTube. E para encerrar, queria saber se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês querem dar algum recado. E eu quero agradecer muito, muito cada um de vocês, gente. Obrigada. Léo, Ju, Pri e Raíssa, fiquem à vontade para a gente se despedir. Eu queria Léo, agradecer você. mesmo. Vai, Raíssa, você. Desculpa. Vamos, Raíssa. Não, só queria Imagina. agradecer mesmo pela oportunidade. Um prazer mesmo a gente sempre estar aqui reunido. É, e deixar sempre à disposição também o que precisar, a ASBAG, a Associação, né, Brasileira de Asma Grave. Acho que a gente sempre de mãos dadas, né, com a Casa Hunter, a gente consegue aí estar todo mundo junto nessa luta. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui esses minutinhos compartilhando um pouquinho do que eu e a Gi vivemos dia a dia. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Ju, você. Eu queria muito Juliana. agradecer também o contato, falar que eu estou à disposição sempre que você quiser conversar sobre esse assunto. Eu sei que eu sou muito nova, mas eu vivo isso desde muito pequena. Então, eu gosto de contar e eu gosto de conscientizar as pessoas para poder ajudar alguém, talvez. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Priscila, você. Também queria agradecer a todos. Obrigado, Leonardo, pela força, a todos, Paola, pela oportunidade e pela força. Foi ótimo conversar com vocês. Falar um pouco do que eu estou sentindo, é sempre bom falar, né? Então, é só agradecimento mesmo. Muito obrigada. Priscila, você não está sozinha, viu? Fica tranquila. Obrigada. Léo, e você? Também não poderia deixar de agradecer e parabenizar você, Paola, Casa Grande, por esse projeto, né? E pode contar sempre comigo também. E se eu posso deixar uma palavra, a palavra que foi até deixada pelo meu avô, é perseverança, né? E acima de nós tem um cara lá em cima olhando e está cuidando da nossa história. E se a gente está passando por algo, se a gente passou por algo, é porque tem um propósito, tem um significado, né? Então, Pri, fica firme aí, tá? Nos seus objetivos. Eu tenho certeza também que ano que vem eu vou poder te encontrar aqui, se Deus quiser. Muito melhor, tá bom? Gente, muito obrigada de coração. Para mim foi um presente poder conversar com cada um de vocês nessa semana especial do Projeto Respirar, gente. Muito obrigada.